Meus irmãos, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos? Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Pequenininho, né? Então fica mais fácil. Só o primeiro estágio, né? Não é? Meus irmãos, primeiro eu quero deixar bem claro aqui os meus agradecimentos ao Senhor por esta oportunidade de ministrar a sua palavra a uma igreja que eu tanto amo e que marcou a minha vida, a vida da minha esposa, de uma forma grandiosa. Eu sei que tem muita gente nova aqui, percebi, e glória a Deus por isso. Oh, minha esposa chegou, gente, olha que maravilha. Agora vai. Glória a Deus. Quero deixar aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por essa oportunidade. Meu amigo Alex, meu amigo Celso, Deus continue abençoando a vida de vocês. Ao pastor José Eduardo e a todos os obreiros. Todas as vezes que eu chego nessa casa, o carinho de vocês é algo maravilhoso. E eu e minha esposa ficamos muito felizes com isso. É sinal que alguma coisinha boa, pelo menos, a gente deixou, né? Meus irmãos, para não perdermos tempo, livro de Jonas, tenho certeza que é uma passagem muito conhecida de todos os irmãos. O pastor falou que eu posso pregar até meia-noite. Vocês vão aguentar me ouvir? Aleluia. Glória a Deus. Brincadeira, irmãos. Mas como eu tenho muitos amigos, eu sei que vocês vão me ajudar no glória aí, né? Jonas, capítulo de número 1. Quero ler alguns versículos com os irmãos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos,
não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Somente até aqui. Meus irmãos, eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu essa mensagem mais de 10 vezes. Mas eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou em meu coração nessa noite e entregar tudo aquilo que Ele colocou em meu coração. O que eu acho interessante do livro de Jonas, deste profeta e da sua trajetória, é que ele mostra muito o seu lado humano de ser. Se nós formos comparar Jonas com qualquer outro profeta bíblico, nós vamos ver que Jonas tem muitas diferenças em comparação com qualquer outro profeta. Se nós avaliarmos o livro de Jonas, vamos ver que é um livro que enfatiza a trajetória do profeta e não a mensagem que o profeta pregou. Se nós analisarmos ou lermos qualquer outro livro de outro profeta, na maioria das vezes a Bíblia vai destacar e vai pontuar a sua mensagem do ponto da pregação, do ponto da mensagem. E isso seria de tamanha importância. Porém, no livro de Jonas isso acontece de uma forma diferente. A Bíblia deixa claro uma história, uma trajetória, um caminho que um profeta desobediente tomou. Mas eu acho interessante e eu acredito que nós vamos aprender um pouquinho nessa noite. Porque Jonas, apesar de ser contra a sua vocação, Deus vai lhe ensinar durante o caminho que ele precisava andar conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus não adianta, ela é suprema. Você pode fazer hoje a obra, como nosso irmão acabou de mencionar aqui, de qualquer forma. Você tem liberdade de fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Você tem liberdade, o Senhor te dá essa liberdade. Porém, durante a trajetória, Deus vai te ensinar que não é do teu jeito, não é conforme a tua vontade, não é conforme o seu pensamento. Mas Rodrigo, eu tenho uma visão que a obra precisa ser feita desse. Não é da nossa forma, não é nos nossos moldes, é da forma, é da maneira, é do jeito que Deus ordenou. Jonas, ele também é o primeiro pregador que fica triste com o sucesso da sua mensagem. Você não vai ver na Bíblia nenhum outro pregador ou profeta que pregou, que advertiu, que exortou o povo e ficou triste com o resultado. Não. Mas Jonas vê as almas se rendendo e ainda assim o seu coração se endurece. Não é assim conosco. Às vezes Deus nos posiciona para fazermos algo que não queremos, mas no caminho Ele vai nos ensinar. Na trajetória Ele vai nos ensinar e vai mostrar para nós que não é da nossa forma, que não é conforme os nossos gostos, que talvez você vai evangelizar sim em um lugar que talvez não seja tão bonito, que talvez Deus vai te levar em uma casa que não esteja tudo certo, mas é lá que Deus te quer, é no meio da tempestade que Ele te chamou, é no meio de toda essa luta que Ele vai te colocar. Para quê, Rodrigo? Para ser a luz, para ser o sal, para ser diferente. Aleluia. E alguns estudiosos, eles vão dar rédeas à imaginação e vão fazer desse peixe que engoliu Jonas o foco da mensagem, o foco do livro. Mentira! Jonas não é o ponto central desta mensagem. O peixe não é o ponto central desta mensagem. A embarcação não é o ponto central desta mensagem. A cidade de Nínive não é o ponto central desta mensagem. E quem é o centro, Rodrigo? Deus. Por quê, Rodrigo? Porque é Deus que comissiona, que vocaciona o profeta. Aí o profeta faz o quê? Desce, pega uma embarcação. Quem envia a tempestade? Deus.
Quando a tempestade se inicia, joga um profeta para o mar. Quem envia o peixe? Deus. O peixe direciona o profeta para o lugar que ele precisa iniciar de novo a sua trajetória. Quem envia e quem dá a direção para o peixe? Deus. Quando o profeta chega na cidade, entende a sua mensagem, prega a palavra, quem é que salva? Deus. Você percebe que o centro não é o homem, o centro não é o peixe, o centro não é a embarcação, o centro não é uma cidade, o centro da mensagem continua sendo Deus, Ele continua sendo o maior. Por isso não adianta eu achar que eu sou alguém, não adianta eu chegar aqui e achar que o nariz está empinado. Não, quem faz continua sendo Ele, o autor da nossa fé. Deus só usa ferramentas na trajetória. Você e eu somos só ferramentas. Mas o poder, o centro da mensagem, tudo que Ele tem para entregar é baseado nele. É por Ele, para Ele. É por Ele, para Ele. E todas as coisas são dele, está no controle dele. Não adianta. O peixe não é o centro dessa mensagem, não. O centro da mensagem sempre foi Deus e a sua misericórdia. Os teólogos liberais vão dizer que isso, a história de Jonas, o livro que nós acabamos de ler, é só uma história inventada. É só uma história qualquer. É só mais uma fábula. Mas a passagem de Jonas, o que ele viveu, o momento que ele passou, tudo que ele vivenciou, é tão forte que o próprio Jesus vai dar testemunho. Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40. Nenhum sinal vai ser dado a vocês, porque o sinal já foi dado lá em Jonas. Então se os teólogos pensam que é uma fábula, por que Jesus deu testemunho? Então se as pessoas não acreditam, por que está na Bíblia? Então, a Bíblia é tão completa que lá no início ela vai dizer: Jonas era galileu e era filho de Amitai. Opa, peraí, se a história era falsa, ele tem um pai. Busca lá, na cidade dele, na família dele. Então, é fato, não é uma fábula, não é uma história qualquer. Não, é fato. É uma história que nos ensina. Mas tem algumas peculiaridades desse livro de Jonas. O livro de Jonas é um relato histórico. É uma narrativa que vai relatar essa experiência, como eu disse. Podemos observar que o livro de Jonas é diferente de qualquer outra obra, como eu já tinha mencionado também. Outro ponto que me chama a atenção é que o propósito do livro de Jonas é ensinar que a providência e o cuidado de Deus não é só para quem foi chamado para ser povo dele. O cuidado e a misericórdia de Deus, Deus queria ensinar a Jonas, o meu cuidado, a minha misericórdia, a minha graça, não é só para você e para sua cidade. O meu cuidado, a minha graça, a minha misericórdia, a salvação que eu dei a vocês, não é só para vocês. O meu cuidado, a minha graça, a minha misericórdia, é também para quem está lá no fluxo agora. É também para o teu filho que não está na presença de Deus. É também para o teu esposo que não está na presença de Deus. O cuidado de Deus, a misericórdia de Deus não está paralisada na igreja do Oliveira, não está paralisada para o povo que fala que é cristão. Não, a misericórdia de Deus, ela não se limita, ela está para você aqui, mas também está para o morador de rua lá na esquina. Essa graça e essa misericórdia um dia me alcançou, um dia te alcançou, e agora Deus quer comissionar eu e você para pregar lá fora e dizer: Jesus Cristo continua sendo o mesmo, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua salvando, e um dia Ele vai chamar o meu nome, um dia Ele vai chamar o nome da Maria, um dia Ele vai chamar o nome de vocês. Não se limita.
Mas na cabeça de Jonas, a misericórdia, a graça e salvação era só para quem era bonzinho. E quem de nós é? Não, mas Rodrigo, 20 anos já na casa do Senhor. Estou mais que aprovado. Quem disse que o tempo te garante salvação? Mas Rodrigo, a minha família, a minha avó... Quem disse que isso te garante a salvação? Tem filho de crente que não vai para o céu. Tem que se converter, tem que mudar a conduta, tem que ter transformação. Se não houver transformação, não há conversão. Conversão é isso, mudança de rota, mudança de conduta, mudança de trajetória. O profeta se encheu de soberba, disse: Senhor, eu vou fugir, não quero fazer, não vou fazer. Ah, você vai sim, vou enviar tempestade, vou fazer com que o vento se abale, e você vai aprender que não é do seu jeito, não é da sua forma, não é na sua moldura, mas é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer. Vamos correr para não perdermos tempo. Capítulo de número 1 vai dizer: e veio a palavra dizendo ao profeta: levanta-te. Deus falando com o próprio profeta: levanta-te, toma posição, porque eu quero fazer algo através da sua vida. Deus está falando com muita gente aqui. Levanta-te, toma posição, porque eu quero usar a tua vida, porque eu quero que você seja a minha ferramenta. Aleluia. Mas o que o profeta fez? Versículo de número 3: porém Jonas se levantou para fugir. A ordem do Senhor é bem clara, é para tomar um posicionamento, é para mudar a sua atitude, mas ele age de acordo com a sua vontade. E isso é tão interessante que quando o homem age da sua vontade, conforme o seu próprio desejo, o homem começa a cair um buraco, e vai caindo, um buraco chama o outro. A própria Bíblia vai dizer que, agora eu esqueci o versículo, um abismo chama outro abismo. Deus abençoe, pastor. Um abismo chama outro abismo. Percebe que o profeta toma a iniciativa de não fazer a vontade de Deus. O que ele faz, Rodrigo? Ele desce ao porto. Depois o que ele faz, Rodrigo? Ele desce à embarcação. E da embarcação ele vai para onde, Rodrigo? Para o mar. E do mar, Rodrigo, ele vai para onde? Para as profundezas do peixe. Você está vendo que a sequência é só queda? Não adianta agir conforme a sua vontade, não é do seu jeito, não é conforme a tua vontade, mas é conforme a vontade de Deus. Mas, versículo 4, o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e fez-se uma tempestade tão grande no mar, que o navio estava a ponto de se quebrar. Essa tempestade me chama a atenção. Quando nós falamos em uma embarcação que sai de um porto, geralmente ela leva utensílios. Geralmente essa embarcação tem uma tripulação preparada. Tem um capitão, tem os marinheiros, e todos já conhecem a trajetória que está fazendo. Você não desce a um porto e você encontra uma pessoa que está sendo novata. Primeira vez que eu estou indo levar uma carga em tal lugar. Não. A maioria das pessoas são profissionais que têm uma longa ficha de experiência e fizeram aquela rota por mais de 1000 vezes. Mas você percebe que quando vem a tempestade, não importa a experiência que eles têm? Você percebe que quando a tempestade vem, chacoalha tudo? Só o medo toma conta? Você percebe que quando a tempestade vem, quando o vento sopra, quando o mar balança, não tem experiência que ajude. Quando a tempestade vem, quando o mar se levanta, quando as águas começam a balançar, não tem canudo de faculdade que te ajuda. Quando o vento assopra, quando a tempestade vem, quando as ondas se enfurecem, não tem amigo e nem família que vai poder te ajudar.
Quando o vento assopra, quando tudo acontece, parece que ninguém está te vendo, ninguém me vê, estou sofrendo, estou chorando, estou na maior angústia, o que está acontecendo? É você, a tempestade de Deus. É você, a tempestade de Deus. Aí não tem experiência, não tem currículo, não tem nada que conte nessa hora, porque é Deus e você, é o tratamento de Deus com você, é Deus querendo te tratar. Mas Rodrigo, como assim? A tempestade quem enviou não foi Nínive, a tempestade quem enviou foi Deus. Aí você está se perguntando: Senhor, eu já não aguento mais essa depressão, Senhor, eu já não aguento mais essa ansiedade, Senhor, eu já não aguento mais essa pessoa que não está nos seus caminhos. E aí Deus envia esse jovem para te dizer: calma, a tempestade é minha, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, pode esperar que eu estou te ensinando através dessa tempestade. Não é para a morte, não é para a morte, não vai morrer. Mas Rodrigo, parece que vai se quebrar no meio o meu barco, lá em casa está tudo difícil, lá em casa eu já não vejo mais saída. E Deus me enviou aqui para te dizer: não é para a morte, não vai morrer. Ele está te ensinando pelo meio dessa tempestade. Quando a gente pega o nosso carro e a gente conhece o caminho, a liberdade de conhecer o caminho nos faz fazer o quê? Deixar o celular de lado. Vou nem ligar o Waze, já conheço a rota. Você acha que com aquele navio era diferente? Já conheço a rota, já sei o que vai acontecer no meio do caminho, já sei que vou ter que virar ali, virar o leme, fazer... Opa, peraí, tá vindo uma tempestade aí que vai te ensinar que o caminho não é do jeito que você pensa. Está vindo uma tempestade aí que vai te ensinar a extrair coisas que nem você imagina que você tem. Aleluia. Aleluia. A vontade e permissão de Deus é suprema. É suprema. Você pode fazer de cara feia, mas faz, porque a vontade dele é suprema. Faz emburrado, mas faz. Faz, porque quando chegar na tempestade, não adianta chamar o capitão, que ele não vai saber o que está acontecendo, não. É só Deus e você. É só Deus e você. Quando o barco está a ponto de se afundar, de se despedaçar, me chama a atenção que o vento vai soprar com tanta fúria, que o versículo 5 vai dizer que cada homem daquela embarcação começou a clamar ao seu Deus. Não ao Deus único. Cada um clamava ao seu Deus. Ou seja, todos eles, ali dentro daquela embarcação, só quem servia a Deus era Jonas, o Deus único, verdadeiro. Mas quando aquela tempestade se inicia, eles começam a clamar achando que vai ter resultado, achando que algo vai acontecer. Essa é a primeira atitude desses homens. Vamos clamar aos nossos deuses, talvez algo mude aqui. A segunda atitude deles, e muito interessante, que eles vão pegar as cargas e vão começar a lançar no mar. Espera aí, Rodrigo, você está me dizendo que um navio que sai com uma carga tão valiosa está começando a despejar a carga no meio do mar? Sim. Quando nós vemos um navio num porto e ele está levando vou dar um exemplo rápido. Ele está levando uma frota de carros da Mercedes-Benz. O que é mais valioso, o navio ou a carga? A carga. Naquela época não tinha Mercedes-Benz, mas dentro do navio tinha suprimentos para manter aqueles homens vivos. Tinha alimento, tinha água, tinha tudo que eles precisavam durante a trajetória. Mas quando a tempestade vem, ela vem com tanta força que eles falam assim: epa, o que é mais importante, a carga ou minha vida? Opa, deixa eu parar para pensar, o que é mais importante, perder um carro ou minha vida? Opa, o que é mais interessante, perder a minha vida ou perder o meu comércio? Opa, o que é mais interessante, eu perder um bem material ou perder a minha vida?
Eu perder um lucro que eu posso ter ou perder a minha vida? Eles começam a lançar fora tudo que não era mais importante. Lá no início era, agora já não é mais. Deus está falando com você, talvez na trajetória você teve que abandonar e perder muitas coisas, mas Ele quer te fazer lembrar, o mais importante não é o carro que você perdeu, não é o comércio que se fechou, não é a porta que se fechou, o mais importante é a tua vida. Mas Rodrigo, um caos se instalou lá na minha casa por conta disso. Mas calma, tua vida permanece, os teus permanecem. A tua vida é mais importante que um carro, que uma casa, que um bem material. E eles entenderam isso, tanto que eles lançaram para fora. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus não é com a carga, é com o homem. O projeto de Deus não é com seus bens que você tem. O projeto de Deus é com você, com seu filho, com a sua filha, com seu marido. Aleluia. Porque eu nunca vi Deus usando carro. Não, Deus não usa carro não. Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa profetas, Deus usa pregadores. Mas Ele nunca vai usar um bem material, não. Porque Deus não tem negócio com carga, Deus tem negócio com homem. Você está perdendo? Tá não, tua vida está aí. Mas Rodrigo, a tempestade está tão forte. Mas espera, tua vida não vai se acabar. Porque você acha mesmo que Deus vai enviar a tempestade para você morrer? Ele estaria sendo contra Ele mesmo. Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho único. Não, não é para a morte. Não é para a morte. O projeto que Deus tem na tua vida continua de pé. Você perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu casa, perdeu muitas coisas, mas a tua vida permanece. E essa não vai se perder até o final da rota. Até o final do caminho não vai se perder. Tua casa não vai se perder. Teu filho não vai se perder. Tua vida não vai se findar, porque Deus está cuidando. Deus está guardando a tua família. Você quer ver que o projeto de Deus é tão sério que quando eles jogam as cargas afundam. Mas quando eles jogam Jonas, o peixe vem salvar. Você quer ver que o negócio é tão sério que quando Pedro começa a andar sobre as águas e ele pensa que está afundando, quem é que aparece? Pedro, calma aí, meu projeto não vai fazer te afundar não. Deus não vai te deixar afundar. Porque você não é carga, você é matéria-prima para Deus. E Ele não quer usar carga, Ele quer te usar. Ele quer usar a tua vida para pregar para quem precisa, para dizer: Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua batizando, e um dia Ele irá chamar o meu e o seu nome e dizer: vem, bendito de meu Pai, porque estará preparado algo muito maior. Não, o projeto de Deus não é com seus bens materiais, porque tem gente que acha que ter é ser abençoado, e não é, a alegria não está nisso, não está nisso. Mas vamos lá, vamos prosseguir para terminarmos. Quando os homens percebem que tudo aquilo que eles fizeram não adiantou, porque não adianta. Quando o negócio é com Deus, não adianta, você pode tentar fazer o que quiser, não adianta. É você e Deus. Me chama a atenção que o versículo de número 6 vai dizer que o próprio capitão da embarcação vai descer no porão. E vai dizer para o profeta: por que está dormindo? Levanta-te. É como se ele estivesse dizendo com as minhas palavras: ei, o caos está acontecendo lá fora e para você está tudo bem. Tem gente com medo aí de perder a vida e para você está tudo bem. Olha a posição que o profeta tomou. Ele não estava nem aí. E tem gente que sofre por conta de atitudes que você toma. E tem gente que está nessa tempestade, nem é culpa dele e dela,
mas está na tempestade porque você fez algo que não agradava a Deus. E quem sofre é só Jonas? Não, quem sofre é a embarcação toda. Quem está junto com você também sofre. Até você aprender o caminho do Senhor. Até você aprender que a vontade dele é extrema. Isso me chama a atenção. Porque o próprio capitão, a pessoa mais importante da tripulação, vai descer e dizer: levanta, acorda. O capitão me mandou aqui para te dizer isso. Levanta, acorda, toma posicionamento, muda a sua conduta. O ano de 2023 está só começando. Calma, talvez você fez pouco em 2022, mas tem muita coisa para você fazer em 2023. E eu já disse aqui, eu não uso carga, eu uso pessoas. Deus usa pessoas. O capitão está querendo te acordar para dizer: eu ainda quero te usar. Eu ainda quero fazer de você coisas novas. Você está dizendo: mas Rodrigo, eu não quero fazer isso mais. Não vou tocar mais na orquestra. Não vou cantar mais. Não prego mais. Não vou liderar mais. Não fico na sonoplastia. Não fico na porta. Não fico no estacionamento. Não toco o instrumento. E Deus está te dizendo: ei, o capitão está te dizendo: levanta, te posiciona, porque o meu projeto não é com a carga, é com você. Você tem utilidade. Levanta, te posiciona, que eu tenho coisas maiores para fazer através da sua vida. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, levanta-te, porque tem muita gente na embarcação que precisa de você. Acorda, porque tem muita gente que ainda depende de você. Tuas orações têm feito efeito, sim. Mas Rodrigo, eu oro há tanto tempo. Continua orando. Aleluia. Mas Rodrigo, tá difícil. Parece que quanto mais eu oro, mais problema vem. Continua orando. Continua clamando. Continua buscando. Continua intercedendo. Porque quem envia a tempestade é também quem acalma ela. Aleluia. Quem faz o barco balançar é também quem aquieta o mar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus está falando a corações aqui nesta noite. Este vento não vai fazer sua embarcação ceder, não. Aleluia. Essa tempestade não vai acabar com a tua casa, com a tua família. Aleluia. Porque o Deus que enviou a tempestade, Ele também tem poder para acalmá-la. Aleluia. Glória. Versículo 7 vai dizer que cada um disse ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para saber por que está acontecendo isso. Quem é que está causando isso? Qual é o motivo de estar acontecendo com a gente? Quando eles lançam a sorte, cai no profeta. Quando cai no profeta, eles vão fazer diversos questionamentos a este profeta. E agora o profeta vai ter um estralo de Deus na mente. O profeta agora vai ser profeta de verdade. Porque ele vai dizer alto em claro som, dizer: eu sou hebreu. Ou seja, eu tenho uma descendência. Eu temo ao Senhor. E aí ele vai prosseguir, e o que é mais poderoso na mensagem: eu temo ao Senhor, e Ele é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando o profeta se levanta para dizer isso, ele está dizendo: gente, calma, que eu sirvo a um Deus que enviou a tempestade, mas também tem controle dela. Aleluia. Se Ele manda no mar, o que é essa tempestade para Ele acalmar? Não é nada. Aleluia. Sabe o que o profeta vai dizer? Porque não tem como esconder. Não tem como esconder. Quando eu saí daqui, pastor, da igreja do Oliveira, eu e a minha esposa, a gente falou: vamos chegar quietinho lá em Suzano. O irmão ali me conhece. Eu encontro com ele direto na sede, os irmãos do Marengo.
E quando a gente chegou lá em Suzano, a gente falou, vamos ficar quietinho aqui. Eu falei para ela, não abre a sua boca. A gente nunca foi líder, você nunca foi regente. Menina, fica quietinha, porque a gente vai tirar umas férias, Paula. Sabe o que aconteceu? Acho que era segundo ou terceiro culto, o pastor me deu uma saudação. Uma oportunidade de saudação. Eu acho que passou um mês, ele disse, eu quero que vocês trabalhem com a mocidade. Não tem como fugir daquilo que Deus quer para a tua vida. Sair daqui, fugir. Quando cheguei lá, não tem como fugir, não tem como. É assim que Deus faz. Tanto que minha esposa não estava no início aqui, porque ela estava regendo a juventude lá. Só tem eu e ela. Para piorar as coisas. Aqui a gente tinha 2, 3 líderes, né? Lá só tem eu e ela. Mas amém, estamos lá dando glória a Deus. Eu estou dizendo, Senhor, se é por esse caminho, deixa eu ir por esse caminho, Senhor. Às vezes emburrado, mas Senhor, me ensina, me orienta, me conduz, direciona a minha esposa, a minha casa, porque eu não quero sofrer tempestade não. Mas agora o profeta toma, sabe quando cai aquele choque de realidade? Ele diz, espera aí. Eu sou o profeta e essa embarcação está todo mundo sofrendo. Ele diz, me lança ao mar. E com a permissão do pastor José Eduardo, eu peço que a igreja se coloque de pé. Quem puder me acompanhar no teclado, porque eu sei que vocês tocam aí maravilhosamente. Quando o profeta cai em si, ele vai dizer, sabe o que? Me lance ao mar. E essa tempestade vai se acalmar. Espera aí. O homem que estava dormindo, que não estava nem aí para nada, agora está falando que vai entregar sua própria vida para salvar uma embarcação? Me parece com quem essa história? Aleluia. Peraí, Rodrigo, ele não tinha parentesco com ninguém? Não tinha. Peraí, Rodrigo, ele não tinha nenhum amigo conhecido? Não tinha. Mas ele se colocou à prontidão a se entregar por aqueles homens que nem serviam ao seu Deus, mas ele disse, eu vou, me joga, me lança. Foi assim que Jesus fez com você. Foi assim que Jesus fez comigo, porque eu não tinha nada para se agradar. Eu lembro muito bem que quando eu estava lá no mundo, não tinha nada para Jesus enxergar e falar, vai ser um homem de Deus. Não tinha. Você se lembra quando você estava lá no lamaçal do pecado e você não tinha nada que agradava a Ele, e mesmo assim Ele te chamou, te lavou, te remiu, te chamou e você está aqui. Com a permissão do pastor, eu quero fazer este convite. Você que está visitando aqui, Jonas se entregou por aqueles homens, se jogou no mar, e teve um homem lá na frente que também se entregou por você. Você não tinha nada com que se agradasse a ele, você não tinha vínculo nenhum a ele, mas ele disse, eu vou enviar o meu filho, o meu único filho. Ele vai derramar o seu sangue na cruz do Calvário pela tua vida. Eu quero fazer este convite a você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. O segundo convite é para você que está afastado. Talvez você tomou um caminho que não era para tomar. Talvez a tempestade veio e te assolou. Mas Deus está falando com você, eu ainda tenho algo a fazer na tua vida. Eu ainda tenho algo a fazer na tua casa. Eu ainda tenho grandes obras para fazer em você. Ei, não perca tempo, Ele quer fazer coisas maiores. Ele quer te usar. Ele quer que através da sua vida outras almas se rendam a Ele. Ele quer fazer de você uma ferramenta dEle. Eu te faço esse convite. Venha, não perca tempo.
Você que está visitando, Ele pagou um alto preço por você. Eu deixo aqui aberto este convite e passo para o pastor. Deus abençoe a igreja do Jardim das Oliveiras.